Então é isso, maravilhoso dia para todos nós. Vamos, sem mais delongas, a nossa prece. Bondoso Deus, arquiteto do universo, nós te bendizemos esse dia maravilhoso, Senhor, um dia de mais oportunidade para que possamos nós combater o bom combate, essa luta travada dentro de nós, Senhor, e que saímos vitoriosos, que possamos dizer, como Paulo, que no final da jornada, Senhor, combatemos o bom combate e não perdemos a fé. Ó Senhor, te agradecemos, Senhor, por cada oportunidade, agora e sempre, ser conosco, graças a Deus. É isso, né? Engraçado, né? Cada vez me apaixono mais por Paulo de Tarso, sabe? Por mais que ele tenha aí passado entre nós há 2.000 anos atrás, cada vez que a gente estuda um pouquinho de Paulo, a gente se renova, se fortalece, né? E encontra inspiração para seguir combatendo o bom combate, né? Então, ao final da jornada, quem de nós poderá dizer que bateu o bom combate, saiu vitorioso, não perdeu a fé, né? E isso me faz lembrar uma reflexão de uma cobrança de Chico para Emmanuel, né? O Chico já lá, idade super avançada, e Emmanuel ali, né? Até ontem vi de novo o filme do Chico, fantástico, maravilhoso. O Chico era um cara assim, ímpar, né, gente? Ímpar. E aí ele, pô, Emmanuel, tu ainda pega pesado comigo, né? Ali, essa rigidez sobre a disciplina. E Emmanuel chama a atenção dele de que numa longa caminhada, na última curvinha, no nosso último passo, a gente pode tombar e não levantar, né? Ou ficar caído por muito tempo, né? O que traria prejuízo para a obra. A obra, ela vai no entendimento assim de que nós somos a obra, né? Deus para a perfeição e tal, então a gente está nessa batalha aí de nos tornarmos seres crísticos. É a própria obra, como né? Nós somos instrumentos de Deus, né? Nas mãos de Deus, para realizar a obra do Cristo, das novas do Evangelho, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não trazer prejuízo à obra nesse sentido, da nossa, sabe, do que a gente tem que fazer, do nosso propósito e da obra em si, né? A obra em si, que é nos tornarmos seres perfeitos, isso a gente não tema. O que a gente pode temer é todo o sofrimento que pode vir, né, de toda essa nossa incompreensão do que é o nosso propósito. Por que a gente está encarnado? O que a gente está fazendo aqui no mundo físico, num corpo de carne? Tenho me perguntado muito isso, né? E assim, o nosso propósito é evoluir, não é outra coisa, sabe? Então, assim, é nos tornarmos criaturas do bem, é sermos úteis, é amar ao próximo, é desenvolver essa potencialidade crística que há em cada um de nós e ter o olhar de ver o outro que ainda erra onde nós já não erramos mais, mas termos a consciência de que somos seres milenares, caminhamos aqui pela Terra há milhares de anos, já experimentamos muitas coisas e já fizemos grandes atrocidades, né? Então, por isso a bênção do esquecimento, né? Então, assim, a gente saber que a nossa missão na Terra é nos tornarmos cada vez, que de uma vez só não dá, né? Assim como eu vi a Maíse falando outro dia numa palestra, ela falando assim, se não existisse encarnação, eu não acreditaria nem em Deus, porque é impossível
a gente fazer tudo que a gente tem que fazer numa única existência, né? Conhecer as pessoas que a gente tem que conhecer, vivenciar as experiências que a gente tem que vivenciar, transformar os sentimentos, né, que existem em nós, né, na busca desse aprimoramento. Apenas indo e voltando que a gente vai ter essa capacidade. E mesmo os seres, né, os seres que, desde o princípio, estavam determinados a acertar, esses também tiveram que atravessar várias vezes as portas da reencarnação. O próprio Cristo, né? Mônica de Medeiros fala isso também, que o Cristo, desde o princípio, pensou no coletivo, mas certamente ele, com a única existência, não conseguiria desenvolver toda a tua potencialidade. Porque, engraçado, ontem eu estava ouvindo uma palestra e falava disso. Por que Jesus fazia o que fazia, né? Por que conseguia curar os leprosos, dar vista aos cegos, curar paralítico, transformar água em vinho? Se a gente for para o campo da química, né? Nós, tudo, né, na vida é um aglomerado de células, de moléculas compostas de uma determinada maneira, né? Então, o hélio tem uma composição, o éter tem outra, e por aí vai, né? Eu nunca fui muito bom lá em química. Mas Jesus, como detém todo o conhecimento de tudo isso, ele sabia muito bem como manipular essas moléculas e transformar a célula cancerosa, a célula ranceniana, em célula boa, reconstituir a visão, porque tudo era questão de ferramentas ali, né? E assim, engraçado, que era sempre naquele diálogo, né? O que queres que eu faça? Engraçado a gente ter na nossa frente o governador do planeta e ele, sabendo que o próprio Deus, é lei divina, né? Lei natural, o livre-arbítrio, ele respeitava a nossa opinião. Ele não falava assim, o cego Bartimeu, chega aí, Bartimeu, que eu vou te curar. Não, ele falou, o que queres que eu te faça? E tem uma coisa engraçada que Rossandro fala, quando ele cita isso na palestra, ele fala assim, ué, não está vendo que eu estou cego, né? Não está vendo aqui que eu estou aqui, que eu quero ver. Então, ele fala, que eu veja, Senhor. E engraçado que o que eu veja não é apenas assim, eu quero enxergar, eu quero poder ver Vanessa, Daniela, Dilson, Ana, eu quero ver os pássaros, eu quero ver as coisas que eu não conheço. Mas era um veja profundo, era ter os olhos de ver, né? Era ter os olhos de ver. Tanto que a gente não vê na história, Jesus cita muitas vezes das curas que ele faz e de como ele se encontra entristecido, por saber que as pessoas, ao serem curadas, foram lá fazer tudo que não estavam podendo fazer porque tinham suas deficiências. E isso trazia uma profunda tristeza ao coração do Cristo. Mas o respeito, né? Sim, tudo bem, é a sua vontade, é você que está construindo o seu futuro, né? E a gente não vê na história falar de Bartimeu sobre ele ter, voltou a ver poxa, melhor que tivesse ficado cego. Não, ele segue sua jornada e aproveita essa oportunidade, sabe? Então, muitas vezes, Anita, ontem eu estava falando com Ana, eu queria poder falar alguma coisa que pudesse ir de encontro a essa situação que a Anita vive. Mas, se a gente for parar para pensar, cada um de nós experimenta uma situação a todo instante de dificuldade particular, né? Em que a gente tem que ser o bom combatente, sabe? E em particular, aí, o combate da sua mãe, né? Eu acho que a gente tem que ter em mente, sabe? O Deus que é o Deus único do universo, que é o nosso Deus, sabe? O nosso guia e modelo, que é o Cristo, sabe? Que está fazendo
sempre o melhor para a gente. A gente não sabe nem a nossa própria história milenar, né? O que a gente trouxe de resgate, o que a gente combinou. Por isso que é importante essa confiança da gente saber que Deus está fazendo o melhor para a gente. Os cristãos primitivos, quando iam para a arena, eles estavam ali tão envolvidos naquela vibração da certeza, da fé robusta, que eles viam seus amores que já haviam partidos ali, junto deles, sabe? Então, isso também dava uma certeza, né? Muitas vezes a gente não vai ver isso, mas quantas vezes a gente vê em leitos de hospitais o doente ali falando: minha mãe veio me buscar, minha mãe está aqui, teu pai está aqui, teu tio está aqui, tua avó, não sei o quê. São esses espíritos familiares, amigos, que vêm ter com a gente, nos dá, no nosso momento derradeiro, né, de testemunho, de não desesperar, né, é saber que eles estão vivos, né, na pátria dos imortais, né? Então, assim, é a gente saber que cada um aqui tem o seu testemunho, tem o seu combate a travar, né? E sabe, acho que o grande lance é a gente ter essa certeza de qual é o seu Deus. Qual é o seu Deus? É o Deus que quer te punir? É o Deus que está vindo te cobrar? Isaías já falava no Antigo Testamento: pela misericórdia, não pela justiça. Pela misericórdia, tu me sustenta, Senhor, porque se Deus for pegar nossa ficha, gente, se for pegar a nossa ficha, a gente que está rastejando a terra, eu falo da gente porque a gente, pouquíssimos que habitam hoje o planeta, somos quase 8 bilhões de pessoas, sem contar os outros tantos do plano espiritual, pouquíssimos dos que estão na matéria hoje. Vem missionário sem sem uma máculazinha, sem uma vírgulazinha de reajuste. O próprio Chico tinha suas questões, atravessou muito problema de saúde, entendeu? Eu já falei aqui antes que essa questão, esse período que nós estamos vivenciando hoje, né, aqui no planeta, ele está muito singular, né? Inclusive, em algumas palestras já ouvi da importância dessa atual nossa encarnação. É como se ela fosse a encarnação mais importante dos últimos 6.000 anos. Pô, você já imaginou isso, cara? Sabe? Assim, é uma bênção. A gente já recebeu lá no MAP, já não lembro agora quem é que levou, mas nas nossas domingueiras lá, 2 mensagens do Dr. Bezerra de Menezes, a coisa de uns 5 anos atrás, talvez um pouquinho mais, falando exatamente isso, da importância de estarmos encarnados nesse momento, da gente poder valorizar isso, porque era o momento da transição planetária. Não estou dizendo aqui, mais uma vez eu falo que eu não gosto de datas, e eu não estou dizendo aqui que a gente vai vivenciar essa transição planetária. Até porque eu acredito muito, é claro que o planeta é um indivíduo, a gente já falou isso aqui, o planeta vai ascender, né? Então, assim, se a gente não quiser, o planeta, sinto muito, filho, eu vou subir. E aí a gente, né, vai, enfim, quem semeia vento, colhe tempestade. Mas ele falando dessa importância. Então, essa transformação, essa mudança é muito particular. Certa ocasião, eu estava partilhando uma palestra com um amigo em Botafogo e ele falou uma coisa assim que, poxa, a gente fala tanto tempo depois da vinda do Cristo, do Evangelho de Jesus, de amor, disso, daquilo, as pessoas continuam tão rudes. Quando é que vai ser essa separação do joio e do trigo, em que vão separar os bons dos que não entendem o bem, né? E aí, esse amigo, ele falou uma coisa que foi muito legal, sabe? Ele falou que a mensagem do Cristo era o coração de cada indivíduo. E aí, a gente vê o Dr. Bezerra, que ao desencarnar em 1901, a mensageira de Maria chegou para ele e falou assim: Dr. Bezerra, Maria manda avisar que o senhor pode escolher o planeta que o senhor quiser habitar aqui no Sistema Solar, porque o senhor já ascendeu. Ele já havia feito a transformação dele. Ele já havia se regenerado.
Ele já não precisava mais estar habitando o mundo de prova e expiação, sabe? Então, é esse o combate que devemos fazer. E, no final da jornada, a gente poder falar como Paulo, combati o bom combate, não perdi a fé. Porque se a gente buscar no Evangelho, o Evangelho vai dizer que nos tempos, né, nos fins dos tempos, né, é meio catastrófico, assim, meio apocalíptico, né? E está até no Apocalipse, que no fim dos tempos a fé de muitos se esfriaria, tamanha iniquidade. Então, assim, o que acontece é que a gente está travando uma batalha, e aí a gente pode pensar em batalha em 3 aspectos, né, desse combate. A batalha do plano espiritual, em que a gente aqui, no plano físico, não tem o pleno conhecimento, né? A batalha social, que é o que a gente vê, o mundo está enlouquecido. Ontem eu recebi uma mensagem de um amigo, ele falou assim, cara, o mundo está ficando louco, olha o que as pessoas andam fazendo por aí. E aí ele me mandou uns vídeos assim, e eu falei, caramba, realmente a gente está ficando pirado, né? A gente, por qualquer coisa, a gente está disparando os gatilhos que não era para a gente estar fazendo mais. E o combate interno, que aí, por que da importância de ter essa consciência de combater o bom combate? Por quê? Por que o mundo não vai estar enlouquecido se eu fizer o bom combate em mim, se eu perceber em mim essas tendências, essas coisas que me amarram a dezenas de encarnações que eu venho vivenciando por escolha, por vontade, por manifestar meu pensamento e estar afinizado com essas coisas. E hoje não me interessa mais disso, sabe? Aí eu já estou fazendo a minha transformação, por mais que essa mudança, já falei isso aqui semana passada, por mais que a gente não consiga fazer essa transformação assim de uma hora para outra, sabe? Aí a gente vai pensar em Maria de Magdala, que fez essa transformação e fez, né? Ela se modificou. É o maior exemplo de salto moral que eu tenho conhecimento na história do Evangelho de todos os tempos, de toda a história, né? Agora, quem garante para a gente que Maria de Magdala, antes, em outras encarnações, já não vinha startando esse sentimento de renovação, né? Esse sentimento de mudança, e não havia conseguido, e nunca que dava, e, poxa, hoje eu derrapei hoje de novo, eu perdi de novo a oportunidade, e nessa, ela falou assim, nessa eu vou, nessa eu consigo, sabe? E, ao encontrar o Cristo naquela noite, na casa de Simão Pedro, Jesus, ao olhar, fala, eu conhecia Maria de Magdala, já conhecia ele, Jesus conhece cada um de nós, gente. Jesus olha para a gente e sabe o que vai no nosso coração. Jesus sonda a profundeza dos nossos pensamentos, onde é que a gente está construindo as coisas. Porque o universo é mental, é a mente criadora que cria todas as coisas. E nós, como deuses, como alertou o Cristo, somos co-criadores. Então, o que a gente está criando para a nossa vida? Que futuro a gente está criando para a gente? Sabe? O que a gente está construindo para o nosso amanhã? Estamos construindo hoje. Então, segundo Santo Agostinho, ao final do dia, faz uma análise de tudo que te moveu. O que você fez, o que foi bom, o que você podia ter modificado e se transforma aí. Ó. Simples assim, sabe? Simples assim, mas vamos lembrar dos lobos que temos dentro de nós, né, Vanessa? Qual é o lobo, como aquele provérbio chinês? Qual é o lobo que vence, né? É o que você der comida, é o que você vai alimentar. Então, assim, sem querer ser repetitivo, mas no princípio eu falei dessa... A gente vem há muito tempo alimentando o lobo mau. A gente vem há muito tempo alimentando o lobo mau. E esse lobo está forte. E o lobo bom está enfraquecido, mas está cheio de vontade. Mas o outro lobo é muito forte. Então, a gente tem que parar de dar comida para o lobo errado. Chegou a hora da gente falar assim, pô, chega, não quero mais isso.
E aí a gente vai enfrentar grandes combates internos, porque não estou falando do outro. Não, o meu cônjuge é tão difícil, meus filhos são tão difíceis, meu chefe é tão difícil, minha vizinhança é assim, assado. É você, cara. Sou eu, sabe? Não é o outro. Eu é que vou fazer a minha regeneração. Eu é que vou me transformar. Não dependo do outro. Como eu falo lá nos meus vídeos lá do YouTube, vem comigo, que sozinho eu não consigo. Com você é muito mais fácil. Mas a gente consegue sozinho. Só é mais difícil. Se todo mundo vibrar junto, né? Por isso que eu já falei sobre a importância de se congregar, sabe? É claro que Jesus, quando disse, onde estiverem 2 ou mais, ali estarei. Eu acho que Jesus nos conclama a estarmos reunidos, porque a gente só... Comentei isso ontem com o Ana no nosso Evangelho. A gente aprende convivendo. É o outro que vai despertar na gente esse lobo que a gente tem alimentado. Esse lobo mau. É o outro que vai falar assim, aí, ó, olha o bifão, você está dando bifão para um e está dando a pelanca para o outro. É o outro. Então, é na convivência, sabe? É na convivência que a gente se fortalece. Mas não é impossível, né? Tanto que a gente, quem aqui não conhece uma pessoa que se diga ateu, não crê em Deus e nos envergonha de falar que somos cristãos? Porque a pessoa nos dá um banho de moralidade, a pessoa é boa por natureza, sabe? Então, a importância de congregarmos é a gente potencializar esse nosso pensamento de mudança. O que a gente está fazendo aqui, gente? Vocês aí estão dirigindo. Por que vocês estão conectados? Sabe? Vanessa ali fazendo, eu aqui cheio de coisa para fazer, Daniele, Felipe no trabalho, Ana. A gente está aqui, gente, porque a gente quer mudar, que a gente quer uma coisa diferente. E essa coisa tem que vir de dentro da gente. É a nossa hora de fazer a nossa escolha, sabe? É a nossa hora de falar assim, dá um basta. Falou, chega, não quero mais. Eu sei que enfrentarei dificuldades, porque não nos enganemos. Quando a gente resolve mudar verdadeiramente, sabe? Muitas vezes as pessoas que nos rodeiam, que nos amam, que até nos amam mesmo, mas não nos entendem. Fala, por que está tão... Pô, tu está tão chatinho, você está tão assim, está tão esquisito, você era tão melhor antes, né? Eu sinto muito, porque a escolha é sua, é você que tem que fazer a escolha. Assim, olha, eu estava até comentando isso outro dia, aqui com a Ana, essa questão de lado, sabe? Muitas vezes a gente fala que tá de um lado, do outro lado, você mudou de lado, porque a gente ouve muito isso. E, sabe, vou contar uma coisa, se é que isso é segredo para alguém aqui, não tem 2 lados. Não existem 2 lados, existem 2 situações. Ou você caminha, ou você para. Ou você caminha, ou você para, não tem 2 lados, gente. O mal é ilusão. Se é ilusão, não existe. O que é verdadeiro, a gente não vê no Evangelho toda hora isso. O belo, o bem, o bom é o verdadeiro. O amor é verdadeiro, o amor é que constrói. O mal é ilusão pura, é você estar mergulhado no oceano de ilusões, sabe? Então, a hora que você desperta, você se descongela e começa a caminhar. Você não vai mudar de lado, porque o outro lado simplesmente não há o outro lado. Há a sua escolha. Eu vou caminhar mesmo diante de todas as dificuldades, ou eu vou ficar me dando de coitadinho aqui. Vou ficar, a vida é cruel, o mundo não é colorido, pois chove, e isso, e aquilo. Vou ter milhões de desculpas, como já tivemos ao longo da nossa existência, né? A escolha a gente tem que fazer agora, nesse momento, é essa oportunidade, porque já escolhemos. Na verdade, estamos vivendo o que a gente está vivendo por escolha, né? Nós já escolhemos e a gente tem que ter consciência que escolhemos errado a vida toda. Escolhemos errado a vida toda. Eu até estava falando com Ana sobre
essa questão de você não ser mal o suficiente, né? Assim, e isso é engraçado falar isso, né? Porque, assim, eu desde muito novo, desde a minha infância, lá com a turma lá de onde eu cresci, quantas vezes eu saí para comprar pão, encontrava a turma na esquina e falava, pô, ontem você não estava aqui, a gente estava aqui reunido, conversando, isso e aquilo. E aí falava, pô, surgiu teu nome na roda. E o pessoal sempre falava assim, caramba, a gente sempre, quando fala de você, é uma parada legal, assim, você é um cara que é amigo, sempre foi amigo, você nunca brigou com ninguém, nunca briguei, gente, com ninguém, sabe? Estou com 53 anos. Então, assim, eu acho que, às vezes, eu me cobro, porque eu fico vendo essas... Parece que é um fake, né? Eu falo assim, caramba, de quem que esses caras estão falando, né? E aí eu fico olhando e falo assim, eu acho que, na verdade, eu vou ser muito cobrado pela minha consciência, né? Lá do lado de lá, porque fica todo mundo dizendo que... Aí eu falo assim, podia ter realizado muita coisa. Tudo bem, não vou me lamentar. Vamos fazer agora. Vamos embora. Ainda vou viver mais 50. Vamos embora, tem 50 anos pela frente para modificar um monte de coisa, sabe? Porque, assim, não importa, como Jesus falou para Maria, Maria, não me interessa o que você fez até aqui. Me interessa o que você quer fazer daqui para frente. Para Paulo não se lamenta. Paulo fala para Jesus, Senhor, o que queres que eu faça? Então, a gente tem que se perguntar, o que quer que eu faça, Senhor? E buscar essa resposta dentro do nosso coração, porque é aqui que está ela. É aqui que está essa resposta, dentro do nosso peito. E se a gente sentar, se a gente buscar se interiorizar um pouco, fazer um pouquinho de meditação, ou simplesmente se resguardar no cantinho ali, você e você, essa resposta vai vir. Você vai falar assim, caramba, eu tenho que ser bom. Esse é o propósito da gente na Terra, sabe? É ser bom, se transformar, sabe? Se virar uma luz, cara, iluminar as sombras. Que sombras? Sombra do vizinho, né? Não, as suas sombras, ilumina as suas sombras. E aí você vai brilhar tanto que você vai iluminar tudo, o mundo inteiro a gente vai iluminar, gente. Imagina quando a gente estiver vibrando nessa energia co-criadora do bem, em que a gente entender que somos deusinhos, sabe? Que a gente é capaz de fazer qualquer coisa, sabe? Ontem eu estava falando com a Ana sobre conexão, sabe? De encontros crísticos, né? E aí eu estava falando para ela de um encontro que eu tive com Jesus. E eu falei assim, menor pretensão que eu tenho aqui de falar que Jesus esteve comigo. Mas uma consciência crística me visitou num momento, até já comentei isso contigo, Vanessa, lá no grupo, sobre a irradiação, né? E aí eu estava naquele dia dentro do barco, ali a cabinezinha apertada, e eu comecei a fazer a prece e mentalizar as pessoas. Fui tomado por uma coisa, uma energia, cara, que era como se eu estivesse na presença do próprio Cristo, sabe? E aí o que eu fiz? Não consegui parar de chorar. Eu chorei, mas era um choro de felicidade, sabe? De falar assim, caramba, é possível a gente se transformar, a gente ter essa conexão, porque da mesma maneira que eu estava falando aqui da congregação, da importância da gente estar aqui juntos, reunidos, vibrando, mentalizando um positivo, a gente buscar isso dentro de nós, e o Cristo vai vir ter com a gente, sim, sabe? E vai falar, cara, tu tá no caminho certo, é aí que você tem que ir, você tem que seguir. E por mais que a gente tropece, que a gente enfrente dificuldade, a gente vai saber da recompensa. A gente vai saber assim, eu vou enfrentar essa dificuldade, porque eu sei que o que me espera é trocar um bombom agora por uma caixa de bombom amanhã, sabe? A gente sabe assim, ué, cara, eu vou trocar a maravilha toda, sabe? É como o Paulo no filme, ele fala para lá o chefe da prisão, agora esqueci. Ele fala assim, olha, isso que eu falo para você é como se a gente parasse à beira do mar
e eu enchesse a mão d'água. E aí, essa água que está na minha mão, ela é a minha vida, é essa minha existência e todas as coisas que eu estou valorizando agora, sabe? As coisas temporárias. E não tem como essas coisas não escorrerem pela minha mão, por mais que eu feche a mão, sabe, que eu me esforce, não tem como, uma hora minha mão vai se esvaziar. Mas é entender que eu, seguindo esse caminho, eu vou mergulhar em todo esse mar que está aqui. Pô, cara! Então, se a gente está valorizando um punhado de água que está na nossa mão, a gente não vai ter olhos de ver um oceano à nossa frente. Pelo amor de Deus, eu não sei vocês, eu estou cansado disso. Eu estou cansado disso. Eu quero o oceano, eu quero mergulhar no oceano, porque eu sei das possibilidades que esse oceano vai proporcionar a mim, a cada um de nós. E todo mundo mergulhado nesse oceano, olha que maravilha que a gente não vai fazer, gente. Nós vamos transformar o planeta, sabe? É a gente que vai... Olha, nos esperam coisas maravilhosas nos tempos bem próximos, sabe? Está chegando tudo aí. Está chegando a cura de toda essa pandemia. Uma hora ela vai cessar. Uma hora ela vai cessar. Trouxe muito sofrimento, ainda traz muito sofrimento. Perdi pessoas fantásticas. Perdi não, Senhor. Partiram pessoas fantásticas que eu reencontrarei, sabe? Pessoas que me são ainda muito caras. Sabe? É muita experiência. Essa pandemia ensinou a gente a conviver. Muita gente teve que ficar assim, dentro de casa, junto com os seus, que a gente era nosso, né? Assim, estava na rua, estava dentro de casa, não fazia a menor diferença. E uma hora a gente teve que parar junto, sabe? A gente teve que vivenciar coisas duras de renovação. E se a gente entrou nessa, gestando uma mudança interior, pô, a gente está no caminho, a gente está, sabe? Isso vai eclodir qualquer hora. Ó, outro dia a Maíse falou numa palestra, né? Eu fico vendo as pessoas falando assim, mas quando essa pandemia cessar, que descobrir a vacina, que todo mundo tiver vacinado, curado, que não tiver mais problema de pandemia, vai vir coisa muito pior. Aí, terremoto, maremoto, um furacão e não sei mais o que, a doideira das pessoas, né? E aí ela falou, eu duvido que os tempos vindouros não são maravilhosos. Porque, querendo ou não querendo, a gente caminhar, sabe? Se a gente optar por ficar estacionado, uma hora isso aqui, ó, esse ser biológico, ele vai falir. Tem que ter essa aceitação, até porque se a gente não aceita, não identifica. Se a gente identifica, não transforma. É saber que a gente atravessou por esses vales de sombra, né? E que a gente está buscando iluminar. Se iluminar, iluminar o outro, iluminar o mundo, transformar tudo, né? Eu também queria fazer uma leiturinha bem curtinha aqui dessa questão Você não vai falar. começo da fala de Paulo em carta a Timóteo. E é um trechinho bem curto, né? Que fala desse combate, né? Dá licença aqui que eu vou ler. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Paulo de Tarso, 4, 7 e 8. E voltando para finalizar aqui na nossa fala de Paulo, às portas de Damasco, doutor da lei, era um jovem cheio de ideal, né, e tal, não estava fora da lei, estava fazendo o que dizia as leis mosaicas, seguia o Sinédrio, mas ele, ao se deparar com a presença do Cristo, ele tomba caído, vendo que ele estava caminhando para o lugar errado. E aí ele fala, o que queres que eu faça, Senhor? E ao final da jornada, ele vem dizendo isso no texto que eu acabei de ler. Combati o bom combate, não perdi a fé.
A coroa me é reservada por direito porque fiz o meu papel, sabe? Então, nós somos os trabalhadores da última hora. A gente postergou isso e foi deixando de lado, de lado, de lado. É a nossa hora. É a nossa hora da gente ser merecedor desse acolhimento, sabe? Tudo bem, como Isaías já falava no Antigo Testamento, acabei de falar aqui, pela misericórdia me sustenta, Senhor. Mas tem a justiça, né, gente? Né? A carta da justiça, Vanessa. A gente não pode esquecer que é exatamente a espada de Damocles, se eu não me engano, né? Presa por um fio de cabelo. Se você não for justo, flapt, pronto, acabou. E sabe? Então, assim, da gente saber disso. Deus é misericordioso, porém justo, sabe? Vai nos dar o que nos compete, o que a gente conquistou, o que a gente está fazendo por merecer. Então, que a gente possa ir de encontro a esse bom entendimento com o universo. Maravilha, gente. Ó, semana abençoada, um domingo maravilhoso. Tivemos aqui essa manhã fantástica. Obrigado pela contribuição de cada um. Tá? Graças a Deus.